Humberto de Campos nos traz o Boa Nova, onde ele tem um capítulo que o nome é Bom Ânimo. E esse capítulo ele é muito interessante porque primeiro tem um pouco de informação a respeito do apóstolo Bartolomeu, onde as informações a respeito de Bartolomeu elas são muito poucas, né? Os estudiosos, quem estuda a Bíblia, né, os teólogos, eles têm muita pouca informação a respeito de Bartolomeu. E Humberto de Campos nos trouxe aí de maneira tão bonita, né, a informação e essa passagem aí que Jesus teve com Bartolomeu. O capítulo se chama se chama Bom Ânimo, no livro Boa Nova. Aliás, eu recomendo Boa Nova para que todos leiam esse livro, porque é um livro muito bonito. Não só Bartolomeu, a gente tem essa informação a respeito dele, né, de São Bartolomeu, que é um dos 12 apóstolos, mas também a respeito das mulheres que conviveram com Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Joana de Cusa, que são essas mulheres que foram tão importantes e onde a gente, na passagem da Bíblia, nas passagens da Bíblia, não existem muitas informações. Então, o Boa Nova ele traz com muita riqueza tudo isso que, para quem nunca leu, é novidade, né? E Humberto de Campos, de maneira brilhante, né, nos descreve essas passagens a respeito da vida de Jesus. Então, Bartolomeu, ele era um dos apóstolos, e Bartolomeu, ele era da cidade de Caná. Inclusive, a cidade de Caná, ela é a cidade onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, né, nas bodas de Caná, onde ali, então, Jesus transformou água e vinho, e nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito dessa passagem das bodas de Caná. Só trazendo, eu trouxe aqui, não está passando na tela, eu não sei se as pessoas as pessoas aí do Facebook estão vendo, né? Então eu trouxe aí um mapa para a gente sempre se situar um pouco ali nessa região, né? Para entender onde que estavam as coisas. Então, só para saber, na cidade de Betsaida vieram os apóstolos. E agora apagou aqui, eu perdi tudo. Voltou. Olha lá, na cidade de Betsaida vieram Pedro, André, Filipe, Tiago e João. E depois, Betsaida está aí no número 6 aí no mapa, né? Depois, no número 10, então, a gente tem a cidade de Nazaré, né, onde dali vieram Levi, Tadeu e Tiago, onde Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e Cleófas, né? Cleófas, ela era irmã da Maria, mãe de Jesus. Então, esses últimos dois, eles já eram muito próximos de Jesus, né? Da região, depois da Dalmanuta, né, que fica entre Magdala e Cafarnaum, veio Tomé. Não está aqui no mapa, mas a gente tem no mapa aí Cafarnaum, que era onde muitas das atividades de Jesus se desenvolviam ali próximo, porque ali era a casa de Pedro, onde Pedro residia, e Jesus ficava muito tempo ali na casa de Pedro, né? A região de Caná, onde eu expliquei que vem Bartolomeu, e Judas que veio da cidade de Iscariotes. A gente não tem registro da cidade de Iscariotes no mapa, mas sabemos que era em algum lugar ali na região da Judéia. Essa era a cidade de onde veio Judas. E assim, então, foi de onde vieram os 12 apóstolos, que se reuniam ali na proximidade do lago sempre, para poder aprender e viver a vida com Jesus. Então, Humberto de Campos nos traz aqui a informação de Bartolomeu, né? Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, porque eu ainda não me acertei ainda no... Você pode chamar o Walter para mim? Walter.
Você está com o telefone? Eu estou passando todo, eu estou passando de novo. Cadê os notes? É aqui, olha aqui. Não, os notes. Cadê os notes? Não, pois é, não está aparecendo nada. Então, eu posso ter meu computador ali? Você pode pegar meu computador ali pra mim? Porque ele não está passando. Quer dizer, eu estou passando, só passar aí o resultado. Não... Bem, enfim, vamos seguindo aqui. Você pode ter o computador para mim? Meu computador. E Bartolomeu, Humberto de Campos, perdão, gente, pelos problemas aqui. Faz tempo que a gente não faz palestra da maneira antiga, né? Agora é tudo no computador e nós estamos voltando a fazer hoje aqui da maneira como antigamente como era feito. Então deu um pouquinho esses probleminhas técnicos aqui, mas espero que a gente já consiga resolver. Então, num diálogo de Bartolomeu com Jesus, né, a gente precisa entender que Bartolomeu ele é descrito, então, por Humberto de Campos, como sendo uma pessoa muito triste, né, muito sempre assim, aquela pessoa de um perfil um pouco pesado, né, sempre tristonho, sempre reclamando muito da vida, né, das dificuldades da vida. Dificilmente a gente via ele sorrindo. Eu acho que essa foto aqui de Bartolomeu traz exatamente esse sentimento de uma pessoa um pouco triste, né? E Jesus sabia muito bem disso, Jesus sabia de absolutamente tudo. E numa oportunidade, então, ele foi ter uma conversa ali com Bartolomeu, né? E deixou então que o Bartolomeu se abrisse e o diálogo começou da seguinte maneira. Bartolomeu falando: mestre, quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Ainda hoje, se a gente pensar a respeito do mundo que vivemos, a gente pode fazer uma comparação e temos esses sentimentos também, né? O quanto difícil é essa vida aqui encarnada, né? O quanto existe o mal por todo lado, né? Quantas vezes a gente não vê o crime sendo vitorioso e assim por diante. Mas, então após falar isso, então, Jesus disse para Bartolomeu e lhe passou os seguintes ensinamentos. Bartolomeu, a nossa doutrina, ela afinal não é a doutrina do Evangelho? Ela não é a doutrina da Boa Nova? E como uma notícia onde a gente chama de Boa Nova não pode transmitir alegria, então nós temos que ter conosco a alegria de viver, alegria de maneira que a gente possa transmitir para aquelas pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia. E então começou a passar os seus ensinamentos e disse para Bartolomeu: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Quantas vezes nós vamos caminhando pela nossa vida, enfrentando as dificuldades do dia a dia e não nos apercebemos, deixamos passar por esses momentos que Jesus escreve deliciosos da manhã, ou esses momentos noturnos depois que o sol se põe, de tranquilidade, de paz. E naquela turbulação a gente vai vivendo sem praticamente perceber, acordando preocupado, indo dormir preocupado, acordando de novo preocupado, vivendo o dia, como se isso fosse resolver alguma coisa.
mas está claro que não resolve. Jesus continua então trazendo outras coisas para Bartolomeu. E ele disse assim: os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada, em todos os aspectos do caminho. Então, não é isso? Para atender às nossas vontades, os nossos anseios, que não são divinos, a gente acaba passando por tudo isso sem enxergar a beleza do lugar onde vivemos, sem enxergar, às vezes, os detalhes da natureza. E a vida, então, vai passando e a gente só focando naquelas nossas angústias que nós mesmos criamos, né? Isso não tem nada de divino. As angústias somos nós, com os nossos defeitos, com o nosso falta de entendimento da vida, que a gente vai alimentando esse tipo de coisa, né? E Jesus continuou dizendo para Bartolomeu: Bartolomeu, não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Isso me fez pensar muito, né? Porque a diversidade dos negócios do mundo, é uma situação que acontece para todos nós, né? Realmente é difícil. Será isso, talvez, não seria um chamado para que a gente se atente aqui um pouco mais a nos lembrarmos que somos espíritos imortais e que a vida eterna, ela é um pouco mais do que essas dificuldades desse momento em que vivemos aqui na Terra, nessa breve passagem. O que é essa passagem frente à eternidade da vida? Um segundo, a gente não sabe nem mensurar o quanto isso é, né? Mas vamos sempre nos lembrarmos que, independente se é 1 segundo, se é 1 minuto dentro da nossa eternidade, ou são uma fração de segundos, o importante é que a gente saiba que ela é importante. É importante para o nosso desenvolvimento, é importante para o nosso crescimento, é importante para o nosso entendimento, para que a gente possa passar a assimilar um pouco o amor divino que está dentro de nós, mas que, conforme fomos usando do nosso livre-arbítrio, a gente acabou, então, se confundindo, se atrapalhando ao longo do caminho. Aqui tem uma conversa agora de Pedro. No mesmo livro, a gente tem essa passagem aqui de Pedro, né? Eu não sei exatamente o capítulo, mas nessa passagem de Pedro sempre muito questionador, né? A Mami falou amor e renúncia, né? Amor e renúncia, é verdade. Onde nessa passagem, então, a gente tem a descrição lá das bodas de Caná, né? E então Pedro, um dia, ali pensativo, tentando entender, falou para Jesus: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E então Jesus, com aquela paciência fantástica que a gente sempre lê nos livros, né, principalmente no Boa Nova, sempre me toca ver a maneira como Jesus tratava, né, a paciência e a bondade que ele tinha para os nossos desentendimentos, para aquilo que somos, né, porque nesse momento ainda de Pedro, a gente se enxerga muito nele, né, esse jeito abrutalhado, né, de não entender as coisas. Então Jesus disse, né: Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? E completa: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos,
e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Então, que ensinamento que Jesus estava trazendo ali, né? Explicando exatamente a passagem do vinho. Essa passagem ela é muito mal interpretada, né? A gente tem, inclusive, em João 2,4, escrito da seguinte maneira: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que é esse diálogo que Jesus teve com a sua mãe? Onde às vezes a gente tem um pouco de surpresa. A surpresa só é por conta da nossa falta de estudo e talvez ignorância ao entender. Primeiro, traduzindo isso, mulher, minha querida mãe. Mulher era uma palavra que na época era utilizada com referência à querida. Então ele estava querendo dizer para a mãe: minha querida mãe, não chegou ainda a minha hora. Por que a senhora está pedindo para que eu faça isso? Transformar água em vinho. Essa é a interpretação que a gente pode ter dessa passagem. E o porquê desse diálogo, então? Vamos entender um pouco da história. Existia, na época, né, uma tradição onde aquilo era uma festa de casamento. Né? E significaria para os noivos uma má sorte se o vinho terminasse antes do fim da festa. Que era exatamente o que estava acontecendo. Então, vamos tentar nos colocar naquela situação à época. Não era troco de nada que Maria estava ali, não era troco de nada que Jesus estava ali. Eles não estavam de penetra na festa, né? Eles eram convidados, provavelmente, eles tinham intimidade com aquelas famílias, né? Com aqueles noivos que estavam se casando. Então, o pedido da mãe é exatamente esse: meu filho, tudo bem, mesmo que não é chegado ainda a sua hora, eu entendo isso, mas você pode transformar, então, essa água em vinho, até para que os noivos tenham a certeza que essa união, que essa festa aqui está celebrando e que eles vão ter muita sorte nessa união. Então se traduz nisso. E Jesus, na explicação, então, com Pedro, nos traz exatamente essa passagem, né? Conheces a alegria de servir um amigo? Então era isso que Jesus estava fazendo ali naquela hora. Ele estava servindo ali os seus amigos para que não lhes faltassem o vinho. Consequentemente, ninguém transformasse os seus pensamentos em más pensamentos, como se aquele momento não fosse ser bom. Vamos adiante aqui. Agora, como que a gente pode, então, com esses ensinamentos, com essa leitura de Jesus, passar a incorporar isso nas nossas vidas? Né? Passar a incorporar, eu digo, na maneira de transformar em bons hábitos, né? Que a gente possa adquirir bons hábitos e aos poucos, então, ir transformando aqueles nossos instintos mais antigos que temos. A gente sabe que os hábitos é muito difícil a gente trabalhar para conquistá-los, mas tem que começar de alguma maneira. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando e que normalmente não se faz é que a gente possa celebrar todos os momentos da vida, né? Que esses momentos não passem em branco, porque a gente tem uma pequena tendência a deixar com que as pequenas conquistas, sejam elas morais, sejam elas materiais, que elas se passem desapercebidas. Né? Eu, por exemplo, tenho diversos exemplos, vou começar com o meu, né? Eu trabalho com construção, eu construo casas, e a gente leva muito tempo, desde o começo,
do trabalho até a sua finalização. Porque você começa, primeiro você tem que desenvolver um projeto, né? Primeiro você tem que achar a terra, que é difícil, comprar no valor correto, depois você tem que desenvolver um projeto, depois do projeto você tem que aprovar ele, depois de aprovar você tem que construir, e depois de construir você precisa botar no mercado. E a alegria, né, a celebração, ela só acontece realmente no momento da venda, depois de tudo realizado. Só que a gente faz casas e casas. Tem casas que vendem um pouco mais rápido e tem outras casas que não vendem tão rápido, né? E eu, sempre num diálogo com a minha companheira, eu sempre tô falando para ela, né? Eu falo assim, a gente, não interessa, nós estamos vendendo hoje essa casa aqui e ainda tem mais 3 para vender, porque nem todas vendem na mesma velocidade. A gente precisa parar e comemorar. Porque é um ano de trabalho. Se a gente não celebrar essa casa aqui, não vai resolver as outras 2 que não vendeu. Porque ela sempre fala para mim, ai, que ótimo, vendemos hoje, mas agora vamos pensar que a gente já tem que vender a próxima, né? Porque tem mais 2 ou 3 ainda para vender. E eu falo, calma, esquece as outras 3 que ainda tem para vender, vamos celebrar esta aqui. Vamos parar e agradecer. E vamos ficar felizes com essa que está vendendo agora, porque ela vai vender, nada vai mudar na nossa vida, né? As outras 2 vão vender no tempo que tem que vender. Mas se a gente deixar de celebrar essa aqui, a vida vai passando, e ela vai andando, e a gente vai vivendo só nessa angústia, nesse desespero, nesse negócio, ai, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer um monte de coisa, para todo mundo e para todos. Assim não é a mesma coisa, por exemplo, para um médico. Imagina os médicos hoje, então, atendendo dentro dos hospitais, né? Quantos e quantos pacientes? Muito provavelmente hoje os médicos estão perdendo mais batalhas do que ganhando, porque eles, no momento do seu juramento ali, juraram que iam fazer tudo possível, né, para salvar vidas. E talvez no momento do vírus que a gente está passando, nem tantas estejam sendo salvas. Mas se o médico, ao voltar para casa, conseguir focar um pouco nas vitórias, naqueles 3, 4, 5 que saíram da UTI e voltaram para casa, tudo isso vai criando uma psicosfera diferente de amor, de gratidão, em torno não só dos médicos, mas de todo mundo que os envolve. E eu posso continuar dando outros exemplos aqui. Um advogado ele vai então para os tribunais, ele vai lá fazer o seu trabalho. Alguém aqui por acaso acha que o advogado ganha todas as causas? Não tem como. Ele ganha uma, perde outra. Assim é a vida, não é? A gente não está na vida para ganhar tudo, isso não existe, né? Então aquelas que ele ganha, mesmo que naquele dia tenha perdido outras tão importantes para ele, é importante a gente parar e celebrar cada momento dela. Porque se a gente não faz isso, como eu disse, a vida vai passando. E a hora que a gente vai ver, a gente está nessa situação de Bartolomeu, né? Triste, nem sabe direito, tá triste, tô triste porque a minha mãe não me entende, porque o meu irmão chega em casa, briga comigo, porque eu não conseguiu vender a casa, porque eu perdi a causa, porque os meus pacientes estão todos morrendo. E não é isso. A gente tem que passar em olhar e entender a vida com olhos diferentes. Quando tiver muito difícil, vamos nos lembrar de quem somos. Nós não somos só aqui o Márcio nesse momento encarnado. Nós somos imortais, nós somos espíritos. O que é isso referente a toda a eternidade? Isso só é um momento do nosso estudo, do nosso aprendizado, onde Deus, a cada segundo, nos manda essas provas. Não tem data marcada para a prova vem vindo, a gente estuda um pouco, lê, aprende. E hoje, quando eu sair daqui do certo, alguém vai me cortar o carro e é uma prova. É uma oportunidade de eu fazer um pouco melhor do que ontem, que talvez eu tenha, naquele momento, pensado numa palavra ruim para aquela pessoa que me cortou, e é uma nova oportunidade que eu tenho, então, de talvez não pensar em nada. Falar, vai, meu amigo, talvez você está precisando, está com mais pressa do que eu, vai saber o que é que está passando na tua cabeça. E assim, então, a gente vai seguindo. Se a gente não
não nos educarmos, não criarmos esse hábito da celebração, o que nós vamos levar na nossa passagem? Emmanuel nos traz aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 29, a seguinte mensagem: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa de reflexão reiterada de modo intenso. A morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. O que estamos gravando na nossa memória eterna? Não essa aqui, que a gente tem aqui. O que a gente está gravando no nosso perispírito? Quais as experiências? Somos nós que gravamos, é o nosso sentimento. Então é isso que a gente tem que talvez ter um pouco de atenção. Quando a gente for ao mundo espiritual, que é a nossa casa, que é o nosso lar, o que levamos conosco? Só a consciência. Só o registro de todas as experiências. E a maneira como você registra as suas experiências só depende de ti, de ninguém mais. É a maneira como você quer encarar a vida. Às vezes a minha companheira brinca comigo, mas agora então nós vamos encarar a vida. Ela cita aquele exemplo Polipolan, né, que acho que é de uma mocinha que via tudo alegria na vida. Assim, Poliana, obrigado, Mar. Poliana. Então, sim, por que não? Não tem problema. Eu prefiro ser poliana do que ser uma pessoa pessimista, ser uma pessoa negativa, né? Eu não faço questão nenhuma. Eu adoraria ser Bartolomeu e ter esse diálogo com Jesus, sem dúvida nenhuma, e receber diretamente dele, né? Essas palavras. Que bênção. Mas então, para a gente pensar um pouco, né? Se a sua felicidade ela está vinculada às coisas do mundo, se a sua felicidade ela está vinculada a quem vai ganhar as eleições, ou quem vai perder as eleições, ou se o teu governo, quem você acredita que é bom, vai ficar ali, se a felicidade sua, se ela está vinculada no fato de que o seu filho vai conquistar aquele primeiro emprego dele ou não, se a tua irmã que está doente, se ela vai conseguir se curar, se o seu time de futebol, acredite ou não, tem gente que vincula a felicidade nisso. Se ele vai ser campeão ou se ele vai perder, e isso influencia a segunda-feira do indivíduo, né? Se o seu cachorrinho que está doente vai sarar, se a sua felicidade está vinculada a essas coisas, você está em big trouble, como a gente diz aqui na América. Você precisa parar e refletir, porque você está com um problema. A felicidade, a alegria, ela não está no que vai acontecer com o outro. Não é possível a gente controlar as outras pessoas. Ela está dentro de nós, de cada um de nós. Só existe uma pessoa que precisa mudar nesse mundo para que você seja feliz. E essa pessoa sou eu, é você. Se você acha que vai ser mais feliz o dia que a tua esposa, teu companheiro, a tua companheira aprender a fazer alguma coisa que você quer muito, eu vou te contar, isso é uma perda de tempo. Quem precisa mudar é você. Para que aceite a maneira como ela é. Para que aceite as coisas que Deus lhe envia na vida. Para que você passe a aceitar as dificuldades, as dores, e encarar elas com um pouco mais de suavidade.
mesmo naqueles momentos mais difíceis. A felicidade, acho que essa foto expressa muito bem, é um estado de espírito individual, de cada um. Por que essas crianças simples, pela foto a gente vê que são pessoas pobres, né, que devem passar várias grandes necessidades no seu dia a dia, estão sorrindo dessa maneira? Por que as pessoas que vivem 100, 120, 130 anos comem carne de porco, tomam um golinho de pinga todo dia e vivem 120 anos? Eu me lembro há um tempo atrás, onde eu estava vendo uma reportagem no Brasil ainda, onde eles estavam tentando entender por que certa ilha na Grécia as pessoas viviam acima dos 100 anos. Porque aquela era uma comunidade pequena, onde a mentalidade dos seus habitantes estava diferente. Não porque tentaram justificar, não, é por conta do tomate que nasce na ilha, vamos lá, vamos tentar replicar o tomate para todo mundo comer aquele tomate que deve fazer bem. Não é isso. O senhor lá do meio do Nordeste, que viveu 110 anos fumando cigarro de palha todo dia, por que ele viveu 110 anos? É isso que a gente tem que parar e analisar. A alegria é construído a partir de cada um de nós, da maneira como a gente encara a vida, da maneira como a gente encara os problemas do dia a dia, e da maneira que a gente resplandece isso para o mundo. Não vamos nos esquecer do Emmanuel. Ele conta que a vontade, se a gente comparar a nossa mente humana, a nossa vontade, e colocando ela na estrutura de um organograma, é ela que coordena tudo. É ela que coordena o nosso desejo, a nossa inteligência, a imaginação e a memória. Ela está acima de tudo. Vamos tomar cuidado onde a gente coloca os nossos desejos. Porque às vezes a gente coloca o desejo num certo nível ou altura, onde aí a coisa começa a ficar complicada. Outro dia eu dei um exemplo claro, por exemplo, de um carro. Não, eu quero comprar o carro mais caro que tem hoje lá no mercado. Esse é o meu desejo. Mas a vontade de comprar o carro é que está comandando. Não cabe, às vezes, analisar, mas o que vai me causar ter esse carro? Será que eu vou ter que trabalhar 5 horas a mais por dia para pagar esse carro? Isso me traz felicidade? É nisso que tá a felicidade? Ou a gente só está alimentando o nosso ego? Vamos passar a prestar atenção nesse tipo de coisa. De novo, Emmanuel, Vinha de Luz nos traz esse texto aqui, muito bonito, que foi lido, aliás, num GO há muito pouco tempo. Regozijemo-nos sempre. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,16. Regozijai-vos sempre. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. É necessário acordar o coração e entender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. E o Emmanuel termina: a experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Você não vai influenciar isso.
no que a vida te espera no amanhã, nem nas pessoas com que você vai ter contato. É necessário a transformação venha de ti, que você tenha consciência disso. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito. Eu havia dito antes a respeito do hábito. Porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, que a gente possa desenvolver o hábito da alegria, o hábito da celebração, o hábito da felicidade no nosso dia a dia. E o Pooh, então, conversando com o Piglet, eu não sei o nome de Piglet em português, qual é o nome dele? É o porquinho, rosa, não sei. Enfim, que dia é hoje, Pooh? Hoje é hoje. Ele falou, esse é o meu dia favorito. É isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Não interessa, hoje é segunda, hoje é sexta, hoje é domingo, hoje é hoje. Hoje é mais um dia nas nossas vidas, onde a gente está aprendendo, onde coisas vão acontecer, algumas nós vamos gostar, outras nem tanto, né? E a gente vai seguir vivendo, e está tudo certo, não tem absolutamente errado, nada de errado. Infelizmente, eu não me lembro aqui da referência para dar para vocês. Mas eu estava lendo outro dia, né, alguns relatos de experiência pós-morte. E nesses relatos teve um que me chamou muito a atenção. Eu acho que era de um espírito que havia acabado de desencarnar na UTI, né? Então o espírito ele conta esse momento da seguinte forma, porque ele na verdade, deixa eu corrigir, ele era uma experiência de pós-morte, né? Então o que aconteceu? Na verdade ele não desencarnou, ele teve esse momento de desligamento, né? E aí ele se recordou do que havia acontecido e das sensações que ele teve. Mas ele acabou voltando para o corpo, ressuscitaram ele depois de alguns 5, 7 minutos, e ele voltou então à vida. A gente sabe que não existe, né, o desencarne, quando acontece, aconteceu e acabou, não tem volta. Mas existe esse período sim de transição, onde pode estar caminhando para um desligamento que pode acontecer ou não. Então o espírito dele estava descrevendo exatamente a sensação que ele voltou, porque ele voltou com a lembrança. E naquele momento em que ele viu, então, ele se desprender do corpo, conseguiu olhar para baixo e ver o seu corpo, a descrição dele foi a seguinte: eu tive uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu não consigo me recordar de nada similar àquilo. Eu tive a sensação e eu entendi a vida de cada um daqueles ali presentes. Eu entendi a situação do médico, que estava com um problema com seu filho dentro de casa. Eu entendi a posição da enfermeira, onde ela havia sido violentada há um tempo atrás e carregava consigo aquelas lembranças. Eu entendi a posição do outro instrumentador que estava do outro lado, que estava cheio de contas para pagar e estava com aquele pensamento nessas contas que ele estava para pagar. Mas acima de tudo isso, eu entendi que tudo no universo se encontrava na maior, perfeita ordem. E que existe alguém, que é o nosso Criador, que estava sob controle de tudo isso. Então não vamos nos esquecer que, se alguma coisa lhe aconteceu e nesse momento você não está conseguindo aceitar, pare, respire e reflita. Porque não tem nada de errado. Existe alguém sob controle. E é para o seu bem, não é para o seu mal. Porque o mal não existe para Deus. O mal só existe no nosso entendimento. E naquela maneira onde a gente, como Jesus falou ali atrás, onde nós às vezes não entendemos o que está acontecendo. É só que é necessário que a gente tenha um pouco de paciência. Respire profundamente. Reflita. E possamos ter sempre a lembrança de quem somos, que somos espíritos,
e imortais. A Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, item 4, nos traz a seguinte informação. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação, sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Que era o que eu estava contando, que o rapaz que teve aquele momento de desencarne, né, onde ele sentiu o espírito se elevar, foi essa sensação que ele teve. Kardec continuou. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunstrita é a nossa visão. É isso. Às vezes a gente ainda não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar, não consegue ouvir, porque nós estamos aqui nesse corpo como que num transformador de voltagem, de energia. Na nossa vida regular e normal, que é a vida do espírito, a gente tem todas as nossas sensações abertas. Mas aqui não, está restrito. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Vamos voltar lá à história de Bartolomeu e ver como é que acabou. Depois daquela conversa dele com Jesus. E eu vou ler agora para que a gente possa ser fiel a Humberto de Campos, da maneira tão bonita como ele trouxe o fim da história. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu, depois de conversar com Jesus, se despediu. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. Chegou à sua casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Então, ao adentrar em casa, ao ranger os gonzos da porta, as dobradiças, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus como ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou a sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes. Aliás,
o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. Alegria, alegria, muita alegria para todos vocês, hoje e sempre. Muito obrigado.